Cachorro Caramelo chorava incontrolavelmente, recusou-se a sair da casinha onde comia palha para sobreviver. Imagine acordar com um som que corta o silêncio da manhã, um choro baixo, contínuo, vindo de uma casinha velha, no canto esquecido da praça. Um cachorro caramelo, sujo, magro, com os olhos assustados, recusa-se a sair de onde se esconde, mesmo com fome, mesmo com sede. Vive de palha, restos e medo. Ninguém sabe ao certo de onde veio, mas algo naquele olhar perdido diz que ele já perdeu muito mais do que alimento. E é nesse mesmo vilarejo, cercado por girassóis e paredes rachadas, que uma senhora solitária, conhecida pela quitanda que herdou do pai, começa a se reaproximar da vida, sem querer. Ela também não fala muito. Desde que viu a casa se esvaziar aos poucos, deixou de conversar, de sorrir, de esperar. Mas aquele cachorro, aquele ser tão calejado quanto ela, insiste em ficar ali. E o que começa com desconfiança vira algo que ninguém esperava, transformação. Mas nada vem fácil. Entre secas, festas tradicionais, tempestades e julgamentos, essa ligação silenciosa entre uma mulher marcada pelo tempo e um cachorro marcado pelo abandono vai mudar não só os dois, mas toda uma comunidade. Você vai se emocionar com cada reviravolta, vai se surpreender com o que ainda está por vir porque essa história está só começando. Curta, comenta aqui de onde você está assistindo e se inscreve no canal para acompanhar cada detalhe dessa jornada. O sol ainda nem havia tocado os telhados avermelhados do vilarejo quando a praça amanheceu diferente. Não era o canto do galo, tampouco o badalar do sino da capela que puxava o dia. Era um som agudo, insistente, que incomodava até os pássaros, um choro doído, úmido, vindo de uma estrutura de madeira esquecida no canto da praça, uma velha casinha feita de sobras de caixotes e coberta com palha seca. Dentro dela, encolhido como quem se esconde do mundo, um cachorro caramelo tremia. O pelo, antes dourado, agora era sujo e ralo, coberto de poeira e pequenos espinhos do mato. As orelhas baixas e os olhos vermelhos denunciavam o cansaço de quem já chorava há dias. Chorava de fome, de frio, mas principalmente de medo. Era um bicho bonito, mesmo naquela condição. Tinha o olhar esperto, ainda que assustado, e o focinho fino com um pequeno corte recém-fechado. Não rosnava, não latia. Apenas chorava. Os moradores passavam rápido por ele. Alguns jogavam um resto de comida à distância. Outros só olhavam e seguiam em frente. Havia uma mistura de compaixão e receio, como se ninguém quisesse assumir aquela dor que, claramente, não era apenas física. A casinha onde ele se abrigava era, na verdade, parte de um antigo brinquedo de madeira que fazia sombra para o parque das crianças. De tão velho e caído, ninguém mais usava. Mas para o cachorro, aquele espaço era abrigo, refúgio. Ele se recusava a sair. Mesmo quando a fome apertava e o cheiro da quitanda da esquina invadia o ar. A senhora da quitanda, de olhar firme e voz baixa, se chamava apenas de Dona Mariinha, pelo menos era assim que o povo da vila a conhecia. Ela morava ali desde menina. A quitanda era tudo o que lhe restava da família. O marido havia partido para cuidar dos negócios com os filhos na cidade grande, e ela decidirá ficar. Talvez por teimosia. Talvez por orgulho. Talvez por amor àquele chão batido de sol e lembranças. Mariinha vivia sozinha. Preparava bolos, pães de milho, cuscuz, doces de goiaba. Servia café na garrafa térmica toda manhã e escutava a rádio popular sertaneja como quem escuta companhia. Mas já fazia tempo que ninguém ficava muito tempo na sua quitanda. A solidão já tinha lugar cativo por ali. Naquela manhã, ao sair para abrir a loja, Mariinha escutou o choro. Parou por um instante. Olhou para a praça. O som vinha da antiga casinha de madeira. Não deu mais que 2 passos e viu o vulto caramelo tremendo lá dentro. Encarou o animal de longe. Não falou nada. Apenas observou. Aqueles olhos, Deus sabe por que, se lhe remeteram a algo que ela não queria lembrar. Voltando para dentro, preparou o café, ajeitou os bolos na vitrine, e ficou em silêncio o resto da manhã. Mas a imagem daquele cachorro ficou na cabeça. Quando o dia foi esquentando e o sol começou a rachar a praça em gomos de calor,
ela pegou um pedaço de pão amanhecido, molhou em um pouco de leite e caminhou, sem pressa, até a casinha. Não vai sair, né? Disse ela, sem esperar resposta. Colocou o pedaço de pão a uns 2 metros da entrada e se afastou. Voltou para dentro da quitanda. Observou da porta. O cachorro não saiu. Só chorou mais alto. Como se o gesto tivesse apertado ainda mais o nó na garganta dele. Passaram-se dias. Toda manhã, Mariinha deixava uma comida. E toda manhã, encontrava o prato vazio. Mas o cachorro não saía. Ninguém conseguia chegar perto. Alguns meninos tentaram jogar pedrinhas para ver se ele reagia. Ele só encolhia, gemendo. Um dia, uma das mulheres da vila comentou com Mariinha: "Desse bicho aí, deve ter sofrido, viu? Nem parece cachorro. Parece alma penada." Mariinha não respondeu. Só abaixou os olhos. Não era de falar muito mesmo. Mas aquela frase ficou na cabeça. Em uma tarde abafada de novembro, o céu escureceu do nada. O vento trouxe folhas secas e a poeira levantou como aviso. A chuva veio forte. De repente, a praça virou rio. Gente correndo, guarda-chuva voando, criança gritando. Mariinha correu para dentro da quitanda, fechando tudo. Mas quando foi trancar a porta da frente, algo lhe travou os pés. O choro. Sim. Lá estava ele, na casinha de madeira, com a água batendo quase na altura do peito. Não tinha saído nem assim. O cachorro Caramelo tremia, encolhido, mas não abandonava seu refúgio. Sem pensar, Mariinha pegou uma toalha velha, colocou nos ombros e saiu na chuva. O povo na calçada gritou que ela era louca, que ia escorregar, que deixasse o bicho. Mas ela não escutou. Agachou-se na frente da casinha e estendeu a mão. A chuva descia forte, fria. O cachorro se encolheu mais ainda. "Vem, criatura de Deus. Tu vai morrer aqui", disse ela, agora com a voz mais forte. Foi então que, pela primeira vez, ele ergueu a cabeça e olhou nos olhos dela. Aquilo doeu em Mariinha como dor antiga. Como quem vê a si mesma no espelho depois de muitos anos. Ela arriscou tocar o focinho. Ele tremeu, mas não recuou. Pegou-o no colo. Era leve como pena. Leve e molhado. Os olhos fechados. A respiração fraca. Enrolou o cachorro na toalha e entrou com ele na quitanda. O cheiro do café e do pão de queijo se misturou ao cheiro do bicho molhado. Era uma mistura de abandono e lar. Mariinha o colocou numa cesta de frutas forrada com pano e ficou ao lado dele. Não falou. Apenas ficou. E, naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Mariinha não jantou sozinha. A tempestade passou, mas deixou sua marca. O barro cobria a rua principal do vilarejo e o cheiro de terra molhada ainda pairava no ar no dia seguinte. A praça, que antes era palco de risadas e bancos ocupados por aposentados, agora parecia ferida, galhos espalhados, folhas grudadas nos bancos e a casinha de madeira, seu antigo abrigo do cachorro Caramelo, quase destruída, tombada de lado, como um guarda-chuva aberto ao contrário. Na quitanda, Mariinha acordou cedo. O costume era mais forte que o cansaço. Antes mesmo do sol tocar o chão da cozinha, ela já tinha esquentado água, colocado o café para coar no pano e colocado o pão de milho no forno a lenha. Mas havia algo diferente naquela manhã, o cheiro da quitanda agora se misturava com outro cheiro. Forte, mas familiar. O cheiro de pelo seco, de cachorro limpo de chuva. No canto, dentro da cesta de frutas que antes guardava bananas maduras, dormia o Caramelo. Ainda tremia de vez em quando, como se sonhasse com algum lugar escuro e solitário. Mas pela primeira vez, dormia sob um teto de verdade. Mariinha se aproximou devagar. Sentou-se no banquinho ao lado. Segurava uma xícara de ágata azul, daquelas que racham com o tempo mas não se jogam fora. Observou o cachorro por longos minutos. "Tu parece comigo, sabia?" disse, num sussurro. "Também perdi meu canto, minha gente, meu sossego.
O cachorro mexeu uma orelha, mas não abriu os olhos. Pois se vai ficar aqui, precisa de nome, continuou. Não dá para chamar de Wei, Xiu ou o miserável, como o povo faz por aí. Ela ficou em silêncio, olhando o tom de pelo do cachorro. Era um dourado que resistia à sujeira, algo entre cor de areia molhada e mel queimado. Tu é caramelo. É isso. Mas caramelo sozinho parece nome de coisa doce demais. E tu tem cara de danado, mesmo com medo. Ela sorriu, sem perceber. Vai ser amendoim. Curto, arretado, teimoso. Igual a mim. Ao longo da manhã, a movimentação no vilarejo recomeçou. Dona Cidinha, a parteira, passou pela calçada e espiou pela janela da quitanda de Mariinha. Vi que tu tirou o bicho da chuva. Oxe, mulher corajosa. Disse, com um sorriso. Mariinha respondeu com um aceno e voltou a cortar os pães. Amendoim, agora com nome, começou a levantar. Primeiro devagar, com as patas ainda trêmulas. Depois, tentou caminhar, escorregou no piso de cerâmica vermelha da quitanda e se encolheu no canto. Mariinha observava tudo em silêncio, sem fazer festa nem cobrar reação. Deixava o tempo agir. À tarde, o sol voltou a brilhar com força. A praça secava aos poucos, e as crianças já começavam a aparecer com suas bolinhas e brinquedos. Um grupo delas passou correndo em frente à quitanda e viu o amendoim deitado na sombra, já fora da cesta. É ele. O cachorro que morava na casinha velha. Gritou um dos meninos, apontando. Amendoim se encolheu imediatamente. Mariinha, que estava varrendo a entrada, ergueu os olhos. Não grita com ele não, menino. Ele não gosta. O garoto ficou sem graça. A senhora vai ficar com ele? Por ora, sim. Ele é quieto, não dá trabalho. Eu achava que ele era brabo, e brabo, não. Machucado. As crianças se calaram por um instante. Uma menina, de tranças bem amarradas com fitas amarelas, se agachou e estendeu a mão. Amendoim não rosnou. Mas também não se aproximou. Ele vai demorar um pouco, disse Mariinha, com um tom de quem entende muito mais de feridas do que gostaria. No fim da semana, Amendoim já caminhava pela quitanda como se fosse parte do mobiliário. Dormia perto do fogão de lenha, comia restos do café da manhã e às vezes até latia para a porta quando ouvia passos desconhecidos. Ainda não se deixava tocar com facilidade, mas já aceitava a presença das pessoas. O neto de Mariinha, Davi, chegou para passar uns dias. Um menino da cidade, de cerca de 10 anos, esperto, mas retraído. A senhora tem cachorro agora? Perguntou, ao chegar, apontando com a mochila ainda nos ombros. Tenho. Se chama Amendoim. Ele não morde? Só o silêncio. Fica tranquilo. Davi se aproximou aos poucos. Era tímido, mas curioso. Nos primeiros 2 dias, apenas observava o cachorro. No terceiro, levou um pedaço de tapioca escondido e colocou no canto onde Amendoim costumava dormir. Depois sentou perto, em silêncio. O cachorro comeu, olhou o menino com desconfiança, mas não se afastou. Na manhã seguinte, Mariinha se surpreendeu ao encontrar os dois dormindo juntos no chão da sala, cada um com metade da colcha velha cobrindo as pernas e o pelo. O vilarejo começou a notar a mudança. Mariinha passou a sair mais da quitanda. Participou da missa da manhã, voltou a conversar com os vizinhos, até organizou uma pequena reforma na entrada do comércio com a ajuda de Davi. Esse cachorro trouxe sorte, disse o padeiro do outro lado da praça. Trouxe lembrança, e respondeu Mariinha, com um sorriso leve. Mas nem tudo era paz. Um dia, a caminhonete da prefeitura parou em frente à praça. Um funcionário desceu com uma prancheta e começou a anotar os cães soltos pela vila. Quando se aproximou da quitanda e viu o Amendoim deitado no alpendre, fez um risco no papel. Se esse aí tá na lista, disse, sem levantar os olhos. Lista do quê? Perguntou Mariinha, já com as mãos na cintura. De recolhimento. Vão para um abrigo no município vizinho. Ordem da vigilância.
Cão de rua não pode ficar solto por aqui, não. Mariinha segurou a raiva. Esse não é mais de rua. É daqui. É meu. Mas não tá registrado, não tem vacina, nem coleira. Pois amanhã cedo ele vai ter tudo isso. E se tocar nele antes disso, quem vai pro abrigo é você. O funcionário riu, mas anotou alguma coisa na folha e foi embora. Naquela tarde, Mariinha foi ao posto de saúde animal, pagou a vacina, pediu ajuda para conseguir uma coleira de couro, e à noite costurou, com pano velho do marido, uma pequena plaquinha bordada "Vá amendoim". No dia seguinte, ao ver o cachorro de coleira e dormindo tranquilo na calçada da quitanda, os vizinhos se reuniram. Oxe, nunca pensei que a Mariinha ia se apegar assim. Esse cachorro tem um santo forte. Ou um coração grande demais. Ela mudou. Tá diferente. E era verdade. Amendoim não apenas saíra da casinha de palha. Ele havia tirado Mariinha da casca também. Dois bichos feridos que, sem querer, ensinaram um ao outro a respirar de novo. O calor do verão chegou ao vilarejo como um bafo quente que não pedia licença. As árvores pareciam derreter sob o sol, as calçadas ferviam, e o canto dos pássaros se resumia a suspiros preguiçosos. O tempo, naquele canto do sertão, era mais que uma estação, era uma força. E naquele janeiro seco e arrastado, ele parecia colocar tudo à prova, a paciência, a saúde, os vínculos. Amendoim agora circulava pela quitanda como se tivesse nascido ali. Continuava assustado com estranhos, com barulhos muito altos, mas já mostrava os dentes quando via Mariinha se afastar demais. Dormia ao lado da mesa de pães, e se não a encontrava, rondava os cômodos da casa com passos silenciosos, como se temesse perdê-la. Davi, o neto, já havia voltado para a cidade grande, mas antes de ir, deixou um bilhete escondido embaixo da almofada da poltrona. Vó, o amendoim é meu amigo agora. A senhora também. Obrigado por cuidar da gente. Volto no São João. Davi. Mariinha guardou o bilhete na gaveta onde deixava as contas pagas. Não por acaso. Aquilo era uma dívida que ela sentia ter finalmente quitado com o destino, a dívida de sentir-se viva. A vida parecia querer tomar o rumo da normalidade, mas no vilarejo, normal sempre vinha com um fio de surpresa. Um dia, Dona Inês, uma das organizadoras da Associação Cultural da Vila, entrou na quitanda esbaforida. Mariinha. Mulher. Tu já ouviu? Vão reativar o festival de verão. Festival? Achei que isso tinha acabado na seca de 2 anos atrás, e pois é. Mas agora voltou com força. Vão montar palco, convidar grupo de forró da capital, ter desfile de carroça, barraca de comida, concurso do prato mais típico e até eleição do mascote da vila. Mariinha levantou os olhos com calma, sem demonstrar muito interesse. E para que serve mascote? Serve para dar orgulho. Para representar a gente. Ano passado foi uma galinha. Uma galinha, Mariinha. A do Tonhão. Essa vila merece mais, merece, e sei lá, e um símbolo de resistência. De luta. Amendoim, que estava deitado debaixo da prateleira de doces, ergueu a cabeça ao ouvir a voz agitada da visitante. Esse cachorro, e Inês disse, baixando o tom. Ele podia ser o mascote. Não podia? Mariinha ficou em silêncio. Passou a mão sobre o balcão, como quem remove farelos invisíveis. Ele não gosta de barulho. Nem de confusão. Vai querer saber de palco, desfile? Mas, Mariinha, pensa, e a história dele. O cachorro que chorava sem parar e hoje dorme no alpendre. É disso que o povo precisa. Superação. Povo doente de tristeza adora uma esperança. E esse cachorro é isso. Um fiapo de esperança. Na semana seguinte, o vilarejo virou um formigueiro. Crianças ensaiando danças na praça, comerciantes decorando fachadas, idosos ajudando a montar tendas. A rádio local não falava de outra coisa. O clima era de festa, mas também de disputa. A notícia de que Amendoim seria inscrito como mascote causou alvoroço.
Outros queriam apresentar seus animais, o galo do seu Juvenal, famoso por cantar às 3 da manhã, ou a cabra que bebia refrigerante da Dona Lúcia, ou até um papagaio que imitava o hino da cidade. Mariinha não gostava de competição. Mas percebeu que aquilo era mais que um concurso. Era um símbolo. Se Amendoim vencesse, talvez o povo deixasse de ver cachorros de rua como fardo, se passasse a vê-los como parte da comunidade. Talvez até cuidassem melhor deles. E mais que isso, Amendoim precisava enfrentar os barulhos, as palmas, os aplausos. Ele precisava dar um passo adiante na própria cura. Na véspera do evento, Mariinha colocou uma bandana vermelha em torno do pescoço do cachorro. Foi presente do neto, enviado pelos correios com um bilhete para ele ficar bonito no festival. Amendoim parecia desconfiado com o adereço. Tentou morder o pano, depois aceitou. Mariinha abaixou-se, olhou nos olhos dele. Vai ser só um passeio. Se não quiser, a gente volta. Mas se conseguir, e a vila vai aplaudir. E tu vai ver que não tem mais por que se esconder. O festival de verão foi aberto com fogos, o que quase acabou com tudo. Amendoim se encolheu imediatamente, tentou correr de volta para a quitanda, mas Mariinha, com a mão firme e o olhar calmo, apenas segurou a coleira com leveza e disse: "Eu tô aqui." Amendoim tremeu. Chorou. Mas não fugiu. O concurso de mascotes era o último evento do dia. Antes dele, houve desfile de carroças decoradas, corrida de sacos e apresentação de quadrilha infantil. A praça estava lotada. As barracas cheiravam a canjica, milho cozido e carne de sol com manteiga de garrafa. Havia música por todos os lados, e os alto-falantes anunciavam cada atração com entusiasmo exagerado. Quando o locutor chamou os concorrentes ao palco, o público se adensou em volta da área central. Os animais desfilavam com donos orgulhosos, o galo de crista penteada, a cabra com laço no chifre, o papagaio em cima do ombro do dono. Mariinha e Amendoim foram os últimos a entrar. A bandana vermelha contrastava com o pelo dourado sujo de terra. O povo, ao vê-lo, silenciou. Era como se aquele animal já falasse por si. Não era o mais bonito. Nem o mais enfeitado. Mas havia algo naquele olhar castanho, agora menos assustado, que dizia mais do que qualquer palavra. O apresentador pegou o microfone, e agora, o concorrente mais esperado, o famoso cachorro caramelo da casinha da praça, agora com nome, história e hilar. O povo aplaudiu. Amendoim encolheu-se por um instante, mas Mariinha se ajoelhou e sussurrou: "Olha, e é só palma. Nada mais. Tu conseguiu. Tu tá aqui. Todo mundo vê." O cachorro deu 2 passos à frente. Não abanou o rabo. Mas também não fugiu. Foi o suficiente. A votação foi feita por aplausos. Quando chegou a vez de Amendoim, o barulho foi ensurdecedor. Gente batendo palma, gritando, levantando crianças nos ombros para ver melhor. Amendoim, mesmo assustado, permaneceu de pé. Mariinha, com os olhos marejados, olhava para ele como quem vê nascer um filho tarde demais. O resultado foi unânime. Amendoim foi eleito o novo mascote da vila. A bandana vermelha foi trocada por uma faixa de Nosso Caramelo e Nosso Valente. Na semana seguinte, a prefeitura mandou pintar um pequeno mural na praça com a imagem do cachorro. As crianças deixaram potes de água e ração nos cantos da rua. Pessoas começaram a adotar outros cães abandonados. Um novo espaço comunitário para cuidar de animais foi sugerido, se aprovado em reunião popular. Mariinha foi chamada para coordenar a iniciativa. Ela, que há um ano não saía de casa para nada além do essencial, agora era o rosto de um novo tempo na vila. Amendoim, por sua vez, passou a circular com liberdade. Ainda tinha receios. Não gostava de trovão. Não se dava bem com fogos. Mas já não chorava. Seu choro tinha sido substituído por uma presença firme, quase protetora. As crianças diziam que ele o cuidava da vila. Que sabia quando alguém precisava de companhia. Ele aparecia na calçada doente, ao lado da cadeira de rodas do aposentado, no colo da criança que tinha medo de dormir sozinha.
Na varanda da quitanda, ao fim de uma tarde quente, Mariinha sentou-se na cadeira de palha com um copo de suco de caju na mão. Amendoim deitou ao seu lado. Os dois olhavam o céu laranja. Em silêncio. Tu venceu, sabia? Disse ela. Amendoim, com os olhos semicerrados, soltou um leve suspiro. E eu também, de quebra. Ela passou a mão no pelo dele. Pela primeira vez, ele encostou o focinho na palma da mão dela. A senhora sorriu. Naquela vila, naquela praça, naquele pedaço de chão quente e poeirento, e dois corações haviam se encontrado. E ambos tinham reaprendido a viver. O verão começava a ceder espaço às primeiras promessas do outono. Ainda fazia calor, mas a brisa que vinha pelas frestas das janelas carregava um cheiro diferente e de terra descansando, de mudança no ar. No vilarejo, o cotidiano parecia ter reencontrado uma batida tranquila. A poeira já não subia com a mesma fúria, e as cigarras silenciavam mais cedo. Amendoim, agora reconhecido como mascote da vila, era saudado por onde passava. As crianças corriam para tocá-lo. Os adultos o chamavam com assobios curtos, seguidos por risadas e histórias novas. Olha ele aí, o protetor da praça. Dizia o padeiro, oferecendo uma pontinha de pão quente todas as manhãs. Passa aqui, valente. Hoje tem angu de milho na barraca da Dona Teresa. Gritava a cozinheira da feira, espalhando ração como quem joga bênçãos. Mas nem tudo estava calmo por dentro. Mariinha sentia um desconforto antigo voltando ao peito. Era um aperto sutil, uma sensação de estar esquecendo algo importante. Os dias estavam bons demais. Bons de um jeito que a fazia desconfiar. Havia vivido tanto tempo na sombra da tristeza que o sol da felicidade parecia doer nos olhos. Ela tentava disfarçar. Organizava mais quitutes, limpava a calçada, até começou a fazer bordado de novo. Mas, à noite, sentava-se na cadeira de balanço e olhava para Amendoim, deitado em silêncio ao lado da porta, como quem pergunta em silêncio: será que a gente merece isso mesmo? Uma tarde, enquanto limpava o estoque da quitanda, encontrou uma caixa antiga. Dentro, cartas dos filhos, fotografias amareladas, recortes de jornal, e um caderno de receitas escrito à mão. No fundo da caixa, um envelope com papel grosso e letras caprichadas, convocação oficial e encontro das quitandeiras tradicionais do sertão. O evento aconteceria dali a 2 meses, na cidade vizinha, a 80 quilômetros dali. Um encontro com apresentações, feiras e um concurso que escolheria o quitanda raiz ou uma forma de valorizar a culinária tradicional feita por mulheres do sertão. Mariinha segurou o papel como quem segura uma faísca. Participar significaria sair da vila. Ficar dias longe de casa. Longe de Amendoim. Ela releu o convite, sentou-se na beira da cama e sentiu algo inquietar por dentro. Nos dias que se seguiram, o convite virou um assunto que ela não comentava com ninguém. Mas o papel dobrado morava agora no bolso do avental, como quem mora entre o medo e o desejo. Amendoim percebeu a mudança. Passava mais tempo perto dela, observando, como se soubesse que algo estava por vir. Era como nos primeiros dias, quando Mariinha não falava, mas o silêncio pesava. Uma noite, ela se agachou diante dele: "Vi se eu for, hein? Só por uns dias. Tu acha que dá conta daqui?" O cachorro a olhou, calado. Um olhar que dizia tudo e nada ao mesmo tempo. É só uma viagem. Não é como se eu fosse sumir. Mas, e se tu achar que te deixei de novo? Ela respirou fundo. Foi isso que fizeram contigo, né? Te deixaram. Ele baixou os olhos. Ela levantou-se devagar. Talvez a gente precise aprender que algumas idas não são abandono. São só pausas para voltar melhor. O primeiro obstáculo veio logo no início do mês seguinte. A estrada que ligava o vilarejo à cidade estava em reforma. A única condução disponível era o ônibus intermunicipal, que não permitia animais a bordo. Mariinha pensou em desistir. Não vou deixar ele com qualquer um, dizia, para si mesma. Foi então que Dona Inês apareceu, como quem já sabia da aflição.
Deixa ele comigo, Mariinha. Eu já cuidei de bicho doente, de menino sapeca e de sogra teimosa. Sei lidar com todos. Ele tem trauma. Não come se não for com a vasilha dele. Não dorme se não sentir que tem alguém por perto. Pois traga a vasilha. E eu durmo do lado, nem que seja no chão. Mariinha resistiu. Mas no fundo, sabia, ela precisava ir. Não pelo prêmio, não pelo reconhecimento. Mas por algo dentro dela que ainda precisava se reconciliar com o passado. No dia da viagem, o vilarejo parecia menor. O ônibus buzinou às 6 em ponto. A mala pequena, com 2 mudas de roupa e uma garrafa térmica de café, estava pronta. Amendoim sentou-se na porta da quitanda e assistiu Mariinha se despedir. Ela se agachou, encostou a testa na testa dele. É só uma viagem. Prometo. Ele não chorou. Apenas ficou ali, imóvel, como sentinela de lembranças. Os dias fora foram uma mistura de encantamento e saudade. O encontro das quitandeiras era cheio de cores, cheiros, vozes diferentes. Mariinha reencontrou antigas colegas, trocou receitas, ensinou como fazer o bolo de milho com raspa de limão que só ela sabia. Foi aplaudida. E, para sua surpresa, venceu o concurso com a receita de broa de fubá molhado. Mas a vitória teve gosto agridoce. Na última noite do evento, enquanto as outras mulheres cantavam emboladas e tocavam pandeiro, Mariinha se afastou da festa. Caminhou sozinha até um banco sob uma árvore de cajá e ficou ali. O troféu de madeira na mão, o coração apertado no peito. Sentia a falta de amendoim. Mas mais do que isso, sentia medo de ter feito algo errado. De ter repetido o abandono que ele tanto temia. Quando o ônibus parou na vila, 3 dias depois, o sol já nascia. Mariinha desceu com a mala em uma mão e o troféu na outra. A rua estava deserta. A quitanda fechada. Caminhou até a porta, abriu com cuidado. E ali, deitado no batente, com os olhos atentos e o focinho virado para a direção de onde ela viera, e estava ele. Amendoim. Ela largou a mala e se ajoelhou. Tu me esperou, né? Ele se levantou, abanou o rabo devagar e se aproximou. Não pulou, não latiu. Apenas encostou o focinho na perna dela, como se dissesse, tá tudo bem. Eu sabia que cê voltava. Na semana seguinte, Mariinha expôs o troféu na estante da quitanda. Não para se exibir, mas para lembrar que era possível ir e voltar. Que sair não era trair. Que crescer também era um tipo de cuidado. A relação entre ela e Amendoim se fortaleceu. Agora, ele dormia no quarto dela. Deitava ao lado da cama, acordava com o som da chaleira e a acompanhava até a cozinha. Mas uma nova reviravolta logo se anunciaria. Com a fama do cachorro caramelo se espalhando, um grupo de voluntários da capital apareceu na vila com a proposta de produzir um documentário sobre ele. Queriam contar a história de Amendoim para o Brasil todo. Gravar entrevistas, imagens da vila, da antiga casinha de palha, da praça e da quitanda. Mariinha ficou desconfiada. E para que isso? Para botar ele na televisão? Para inspirar, Mariinha. Para mostrar que mesmo no sertão, onde tudo é mais difícil, a gente encontra beleza, superação, afeto. E o que ele ganha com isso? Visibilidade. Ajuda. Quem sabe apoio pro projeto de adoção dos outros cachorros da vila. Ela olhou para Amendoim. Ele, sentado no canto da cozinha, parecia apenas observar. Mariinha respirou fundo. Só se ele quiser. Nos dias seguintes, o vilarejo virou cenário de gravação. O povo todo queria participar. As crianças decoraram a praça com bandeirinhas. As senhoras prepararam comidas típicas. Os adolescentes pintaram um novo mural com a imagem de Amendoim, desta vez com Mariinha ao lado, segurando uma bandeja de broas. Durante a gravação, perguntaram a Mariinha qual era o segredo para fazer um cachorro de rua virar símbolo de esperança. Ela pensou, baixou os olhos, depois sorriu, o segredo é não ter pressa. É deixar o bicho ser bicho.
E a gente ser gente. É respeitar o tempo. O dele, o meu, o do mundo. E olhou para Amendoim, e é amar. Mesmo quando a gente ainda não sabe direito como. O documentário sobre Amendoim estreou num domingo à noite, no canal de TV cultural da região. A produção, simples e delicada, contava a história do cachorro caramelo que se recusava a sair da casinha onde comia palha para sobreviver, até ser acolhido por uma senhora solitária e teimosa como ele. A repercussão foi imediata. O pequeno vilarejo, antes quase apagado no mapa, passou a receber telefonemas de jornalistas, doações de voluntários, mensagens de gente de todos os cantos do Brasil. O telefone da quitanda não parava de tocar. Teve até quem quisesse comprar o amendoim, oferecendo cifras que Mariinha sequer conseguia entender. Comprar. Ela repetia, perplexa. Compra-se um bolo, um pão, um frango. Mas bicho que virou parte da vida não tem preço. A fama, embora bem intencionada, trouxe agitação. Pessoas começaram a aparecer na vila só para tirar fotos com o cachorro. Grupos de motociclistas estacionavam na praça, turistas de fim de semana tentavam tocar nele à força, e houve até quem tentasse colocar roupa no amendoim para o tirar uma selfie mais bonitinha. Amendoim não reagia com agressividade, mas recuava. Voltava a tremer. Ficava horas escondido debaixo da prateleira de farinha da quitanda, como se estivesse esperando que tudo aquilo passasse. Mariinha percebeu. Seus olhos eram rápidos para detectar a dor alheia. Ela viu que o brilho da liberdade que Amendoim havia conquistado estava sendo abafado pelo excesso. O povo não entende, Inês, disse Mariinha certa manhã, enquanto empacotava broas. Para eles é só uma história bonita. Mas para nós é uma cicatriz que virou flor. E flor não aguenta pisoteio. Dona Inês, sempre sensata, respondeu com calma, talvez seja hora de proteger, em vez de mostrar. Mariinha assentiu. No mesmo dia, tirou o cartaz o mascote oficial da vila ou da fachada da quitanda. Proibiu fotografias sem permissão. E anunciou que Amendoim não era atração. Era morador. E morador merece respeito. Alguns reclamaram. Outros entenderam. O vilarejo respirou mais baixo. Amendoim voltou a caminhar pela praça, agora com passos leves e menos assediados. Foi nesse período de calmaria que uma nova peça do passado bateu à porta. Na tarde de uma quinta-feira abafada, um carro pequeno e empoeirado parou em frente à quitanda. De dentro, desceu uma mulher alta, de cabelos grisalhos bem presos e expressão carregada. Vestia roupas urbanas, mas seus olhos carregavam o cansaço de quem já viu muita estrada. Mariinha olhou pela janela e congelou por um instante. Não pode ser. A mulher entrou devagar. Mariinha? Zuleide? Era sua irmã, com quem não falava havia mais de 20 anos. Uma briga antiga, daquelas que crescem feito mato em terra seca. Nenhuma sabia mais ao certo o motivo do afastamento. Só sabiam que o orgulho e o tempo haviam endurecido tudo. Zuleide sorriu, tímida. Vi tua cara na TV. O cachorro também. Pensei. E se eu fosse lá? Mariinha, com as mãos ainda segurando o pano de prato, respirou fundo. Pois veio. Silêncio. Foi Amendoim quem quebrou a tensão. Surgiu de trás do balcão, farejou o ar, aproximou-se de Zuleide com passos lentos, para a surpresa de todos, deitou-se aos pés dela, como se reconhecesse algo. Zuleide sorriu, emocionada. Esse cachorro tem alma de gente. Às vezes mais do que muita gente, respondeu Mariinha, num tom ainda tenso, mas sem mágoa. Zuleide ficou 2 dias. Dormiu no antigo quarto dos fundos, ajudou a lavar os pratos, bordou panos para a venda. As duas conversaram pouco no começo. Mas os gestos eram de paz. E o silêncio, dessa vez, era a cura. Na terceira noite, sentaram-se juntas na varanda, com o Amendoim deitado entre elas. Tu mudou, disse Zuleide, com sinceridade. Todo mundo muda. Até o cachorro de rua virou rei. Mas teu coração e antes era fechado. E o teu?
Sempre foi duro como o chão de casa batida. Zuleide riu. E agora? Mariinha pensou. Agora tá mole, mas ainda assusta fácil. Amendoim suspirou alto, como se comentasse o papo. Ele te salvou, foi? Salvou. Me puxou da beira de mim mesma. E tu? Zuleide enxugou os olhos. Tu me puxou também. Só de me receber aqui, tu me trouxe de volta. A visita da irmã reacendeu coisas antigas. Memórias enterradas. Feridas não tão cicatrizadas. Mas também abriu espaço para reconciliações. Ao se despedirem, Zuleide deixou uma promessa: volto no São João, trazendo o bolo de macaxeira que tu sempre gostou. Só se não for seco como tua braveza. Agora ele vai com leite de cocô e saudade. Enquanto isso, na vila, uma nova preocupação surgia. O projeto comunitário de adoção de cães, inspirado na história de Amendoim, começava a enfrentar dificuldades. Os recursos enviados por doadores não eram suficientes. Faltavam ração, vacinas, voluntários. Mariinha, embora sem muita experiência com papelada, resolveu agir. Convocou reunião na praça. Falou ao povo com a mesma firmeza com que vendia bolos. Se esse projeto morrer, o que a gente contou pro mundo vai virar mentira. A vila precisa mostrar que cuida dos seus, disse, diante de dezenas de vizinhos. Alguns concordaram. Outros questionaram. Mas o povo não tem nem pra si, Mariinha. Como vai cuidar de bicho? Ela não recuou. Bicho de rua não é peso. É espelho. Mostra o que a gente é quando ninguém tá olhando. A partir daquele dia, organizou rifas, bingos, bazares. As senhoras da vila doaram tecidos, os pescadores ofereceram cestas para sorteio, os meninos da escola fizeram cartazes com desenhos de amendoim. O projeto foi salvo. Aos trancos, mas com dignidade. Mas veio então uma nova reviravolta. Na madrugada de uma sexta-feira chuvosa, Amendoim desapareceu. Mariinha acordou com a casa em silêncio. O cachorro não estava aos pés da cama, nem na cozinha, nem na quitanda. Procurou com lanternas, chamou pelos cantos da vila, bateu em portas. Nada. O povo todo acordou. As crianças choravam. Os idosos organizavam buscas. Era como se a vila tivesse perdido seu coração. Ele nunca sai sozinho. Repetia Mariinha, aflita. Será que levaram ele? Sussurrou uma vizinha. Ou será que ele fugiu? No fim da manhã, encontraram-no. Amendoim estava deitado aos pés da antiga casinha de madeira, aquela onde vivia antes de tudo. O telhado já havia desabado, as paredes estavam podres, mas ele estava ali, imóvel, com os olhos abertos, olhando para dentro, como se esperasse alguém que não vinha. Mariinha se ajoelhou ao lado dele. Chorava em silêncio. Se voltou para lembrar que nem tudo foi esquecido. Ele não se mexeu. Apenas manteve o olhar fixo. Ela entendeu. Pegou o cachorro no colo, com cuidado, como se carregasse memória viva. Levou-o de volta para casa, enxugou-o com pano macio, colocou-o para dormir na antiga cesta forrada com pano novo. No dia seguinte, voltou ao lugar da casinha com Davi, que retornará em visita à vila. A gente pode reconstruir, vó. Fazer outra casinha. Não para ele morar, e mais para lembrar. Mariinha assentiu. Não é lugar de dor. É lugar de virada. Com a ajuda dos vizinhos, levantaram uma nova casinha. Pequena, de madeira tratada, com flores ao redor. Um mural contava a história de Amendoim. As crianças deixavam recados pendurados na cerca de bambu, desenhos, bilhetes, votos de esperança. Ali, Amendoim nunca mais dormiu. Mas sempre passava, como quem visita uma velha lembrança que já não machuca. Um cachorro caramelo, símbolo de tudo o que foi deixado para trás e do que ainda podia florescer.
Mesmo com o passar das semanas, Amendoim continuava visitando a nova casinha simbólica construída no mesmo lugar onde, meses antes, ele chorava incontrolavelmente. Não mais por dor, mas por lembrança. Como quem revisita um túmulo para falar com o passado, só que sem luto, com gratidão. Mariinha observava de longe, sempre com uma caneca de café morno nas mãos e olhos marejados. Esse bicho sente mais que muita gente, se ela murmurava certa tarde para Dona Inês, enquanto tirava um bolo de milho do forno. Sente porque escutou o mundo calado por muito tempo. Quem escuta sem ser ouvido, aprende a guardar coisa demais, respondeu a amiga. As duas se entreolharam, compreendendo que aquele cachorro não era apenas um símbolo para a vila, era também um espelho de tudo que elas, mulheres de outras eras, haviam engolido em silêncio durante uma vida inteira. As estações seguiram. O sertão ganhava tons mais secos, as folhas amareladas caíam com mais frequência, e o cheiro da terra molhada pela garoa trazia lembranças de festas antigas e saudades que não doíam mais, apenas aqueciam. O projeto comunitário de proteção e adoção de animais avançava devagar, mas com constância. Com a ajuda de Davi, que vinha nos feriados e se tornava um verdadeiro embaixador da causa entre os mais jovens, o abrigo ganhou telhado novo e mais espaço. O menino até criou um pequeno site para o vilarejo, com fotos dos cães para adoção e textos que ele mesmo escrevia sobre cada animal. Olha, vó, esse aqui é o João Pé de Pano. Corre torto, mas é o mais veloz de todos. E esse aqui é a Maricota, que cuida dos outros como se fosse mãe. Mariinha se emocionava ao ver o neto falando com tanto carinho. Era como se a história de Amendoim tivesse despertado em Davi algo que nem ela sabia que existia. Mas Amendoim, mesmo sendo o motivo de tudo, se mantinha discreto. Já não era mais o centro das atenções e parecia gostar assim. Preferia o canto debaixo da janela, onde batia o sol da tarde, e as caminhadas curtas pela praça ao lado de Mariinha. Era como se finalmente tivesse encontrado não apenas um lar, mas um ritmo de vida que não lhe cobrava coragem constante. Até que, como o destino parece adorar testar corações em recuperação, surgiu mais um desafio. O governo estadual anunciou a construção de uma nova rodovia que cortaria parte do território do vilarejo. A obra prometia o progresso, acesso, desenvolvimento. Mas o traçado inicial passaria justamente pela Praça Central, mais grave, pelo terreno onde agora ficava a casinha simbólica de Amendoim. O anúncio chegou por meio de um comunicado impresso, afixado no mural da prefeitura. O burburinho tomou conta da vila. Vão arrancar a praça. E a casinha do Amendoim. E o abrigo. Tudo pelo tal do asfalto. Na quitanda, a discussão era acalorada. Mariinha escutava tudo em silêncio, sentada no. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Seu banco habitual, com o Amendoim deitado aos seus pés. Ela então levantou-se e disse: isso não é progresso. É apagamento. Estão querendo cobrir a nossa história com cimento quente. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer grito. Naquela mesma semana, a comunidade se reuniu em Assembleia Popular. Propuseram uma petição, vídeos de apelo, manifestações pacíficas. Mariinha, que há poucos meses não saía de casa por escolha, tornou-se líder do movimento. Ela gravou um vídeo sentada na varanda da quitanda, com Amendoim ao lado. Se essa praça for destruída, se a casinha for retirada, não estão tirando só terra e madeira. Estão arrancando a raiz de uma história que ajudou muita gente a respirar de novo. Esse cachorro, que tanto sofreu, virou símbolo. E símbolo a gente não derruba. A gente respeita. O vídeo viralizou. Jornais do interior começaram a cobrir a história. Uma emissora de televisão voltou à vila para acompanhar a mobilização. A casinha de Amendoim virou ponto turístico de resistência. Pessoas que antes vinham por curiosidade, agora vinham por solidariedade. Foi então que uma proposta de conciliação surgiu. E se mudarmos o traçado? Sugeriu o engenheiro da obra, após pressão da comunidade.
Podemos preservar a praça, desviando o trecho principal em 800 metros. E os custos? Questionou o secretário do governo. Custa mais dinheiro, mas custa menos vergonha, respondeu uma senhora da vila, arrancando aplausos. Com a força da união, o traçado foi alterado. A praça foi salva. A casinha de amendoim ganhou reconhecimento oficial como o patrimônio cultural afetivo da cidade. O termo, até então inexistente, foi criado para designar aquilo que é invisível aos olhos do Estado, mas essencial ao coração do povo. Na primeira noite após o anúncio da vitória, a vila se reuniu para uma grande celebração. Bandeirinhas foram penduradas entre as árvores. Comida saiu de todas as cozinhas. Tocaram sanfona, zabumba e pandeiro. As crianças dançaram, os idosos contaram histórias, e no centro de tudo estava amendoim, não como mascote, mas como símbolo de transformação. Mariinha preparou uma mesa especial, com todas as receitas favoritas dos moradores. No canto da mesa, uma vela acesa e um pequeno retrato do passado, uma foto antiga dela com Zuleide, Davi no colo, e amendoim ainda com olhar desconfiado, resgatado nos primeiros dias. Naquela noite, enquanto a vila dançava sob o céu estrelado e os lampiões pendurados em galhos de cajueiro iluminavam rostos cansados e felizes, Mariinha sentou-se ao lado de amendoim. Ele estava mais velho. Os pelos ao redor do focinho estavam esbranquiçados, as patas mais lentas. Mas os olhos estavam vivos. Cheios de paz. Ela passou a mão na cabeça dele, sem pressa. Tu viu, né? A gente venceu mais uma. O cachorro apenas encostou o focinho na palma da mão dela, como sempre fazia quando queria dizer, eu tô aqui. Ela sorriu, os olhos marejados. Quando tu chegou, era tudo silêncio. Hoje, olha isso, e é só música. Amendoim fechou os olhos por um instante. Não dormia. Apenas sentia. E Mariinha entendeu que aquele cachorro não apenas sobreviveu. Ele viveu. Ele inspirou. Ele reconstruiu. E, principalmente, ele perdoou um mundo que um dia lhe virou as costas. Mais tarde, quando as luzes começaram a se apagar, Davi veio correndo até a avó. Vó. O prefeito mandou dizer que o nome da praça vai mudar. Mudar pra quê? Agora vai se chamar Praça Caramelo da Esperança. Mariinha riu alto, coisa rara. Olhou para Amendoim e disse, Voxe, tu virou nome de praça agora. Daqui a pouco vira santo. Davi se sentou ao lado dela. Mas vó, e ele já é nosso milagre. Ela não respondeu. Apenas passou o braço por cima do neto, segurando-o com força. O menino cheirava poeira, suor e esperança. E aquele cheiro, para ela, era perfume. Amendoim adormeceu naquela noite no colo de Davi. Mariinha os observava, sentindo o coração aquecido. Sabia que o tempo passava. Que as coisas mudavam. Mas havia ali, entre ela, o menino e o cachorro, uma ligação que nem o progresso, nem o tempo, nem o silêncio mais conseguiam desfazer. Uma vila inteira tinha sido transformada por um cachorro caramelo que um dia chorava incontrolavelmente, escondido em uma casinha de palha. Hoje, ele era lembrança viva, símbolo de ternura, e guardião de uma praça onde o passado e o presente andavam de mãos dadas. E ali, no meio do sertão, entre panelas de barro, árvores tortas, passos lentos e corações despertos, a vida seguia. Com sol, poeira, barulho de chinelo arrastado e com um amor que ninguém mais ousava chamar de pequeno. O tempo passava em seus próprios ritmos na vila. Após o burburinho da mudança do nome da praça e do reconhecimento de Amendoim como símbolo de resistência e afeto, a comunidade parecia respirar aliviada. Mas esse tipo de paz, nascida do esforço e das dores compartilhadas, não era feita de silêncio. Era viva, cheia de pequenos gestos, cuidados e uma promessa implícita de que ninguém mais seria deixado para trás. O calor voltava com força, antecipando um verão seco e implacável. As cigarras gritavam nos cajueiros, e o ar tremia ao meio-dia como se o tempo estivesse tentando derreter as horas. Mariinha continuava com sua quitanda, mas agora recebia visitantes de outras cidades que vinham não apenas pelas broas, mas pela história, claro,
para ver Amendoim. O cachorro agora envelhecia com dignidade. Seus passos estavam mais lentos, mais firmes. Seus olhos, antes desconfiados, agora brilhavam com sabedoria. Ele já não corria atrás de passarinhos nem fazia suas voltinhas pela praça sem supervisão, mas gostava de caminhar lentamente com Mariinha todas as tardes, sempre na mesma direção, da quitanda até a casinha que o abrigou no passado, agora símbolo de superação. Num dia particularmente abafado de novembro, algo diferente aconteceu. Amendoim, que costumava dormir até tarde, acordou antes de Mariinha. Sentou-se à porta, olhando fixamente para o horizonte. Quando ela acordou, ele já estava em pé, inquieto. Que é isso, meu filho? Tá pressentindo mudança? O cachorro deu uma volta em torno dela, empurrou a porta com o focinho e saiu devagar, como se estivesse seguindo um chamado invisível. Curiosa, Mariinha seguiu. Não era comum ver Amendoim tão decidido. Ele caminhou pela rua principal, virou à esquerda depois da praça e desceu a estrada de terra batida que levava ao antigo engenho abandonado. Mariinha se apressou para acompanhá-lo, preocupada. Amendoim. Menino. Espera aí, que tu não tem mais idade para essas aventuras, não. Ao chegar ao antigo engenho, ela entendeu o motivo do chamado. Ali, debaixo de uma moita, quase escondido, estava um filhote de cachorro. Tão magro que a pele parecia colada aos ossos, tremendo de medo e com um olho fechado por causa de um machucado antigo. Amendoim se aproximou devagar, deitou-se ao lado e ficou ali, apenas presente. Mariinha sentiu um nó na garganta. Ele te viu como tu era antes, né? E agora quer que tu mostre para ele como muda. O filhote foi levado para a quitanda. Recebeu banho de água morna, remédio para a sarna, compressas no olho e muito carinho. Mariinha o nomeou de Fubá, por causa da cor amarelada dos pelos e por lembrar o início de tudo, daquele tempo em que Amendoim se alimentava de palha, como se fosse fubá seco. Amendoim observava tudo com atenção. À noite, dividia sua cesta com o filhote, mesmo que o pequeno lhe mordesse a orelha e se enroscasse feito tatu-bola. Não havia ciúme. Só paciência. Davi, ao saber da novidade, apareceu no dia seguinte com um pote de ração, uma coleira nova e o celular na mão. A gente precisa contar essa história também, vó. Fubá é tipo e o neto do Amendoim. É mais que isso, menino. Ele é a continuidade. É a prova de que a dor, quando curada, vira colo pros outros. Os dias seguintes foram marcados por cuidados. O olho de Fubá cicatrizou, o apetite voltou e ele começou a correr pela casa como um relâmpago amarelo. Com isso, uma nova rotina se estabeleceu. De manhã, Davi cuidava dos 2 cachorros enquanto Mariinha preparava as fornadas de bolo. À tarde, os 3, Mariinha, Amendoim e Fubá, faziam suas caminhadas pela praça, agora arborizada com ipês plantados pelas crianças da vila. As folhas começavam a cair, sinal de que as chuvas se aproximavam. E com elas, vieram também os desafios. Na segunda semana de dezembro, um temporal forte atingiu a vila. O abrigo de animais, ainda em estrutura provisória, foi parcialmente alagado. As telhas voaram, parte da cerca caiu, e alguns cães fugiram, assustados. Davi correu até a casa da avó. Vó. O abrigo tá desmanchando. E a Dandara sumiu. Dandara era uma cadelinha que havia sido resgatada após ser deixada em uma caixa perto da escola. Era surda e medrosa, mas tinha conquistado o coração de todos. Amendoim se levantou ao ouvir o nome dela. E então aconteceu algo extraordinário. Ele puxou Davi pela camisa e começou a latir, coisa que já não fazia há meses. Ele sabe onde ela tá, disse o menino. Sem pensar 2 vezes, Mariinha pegou a lanterna e o guarda-chuva. Então vamos. Se ele sabe, a gente segue. Amendoim levou-os até a antiga horta da escola, agora coberta de lama. Lá, embaixo de um monte de folhas, Dandara tremia, encharcada. Ele se deitou ao lado dela, repetindo o gesto que um dia fez com Fubá. Davi a pegou no colo com cuidado, e Mariinha secou o rosto da cadela com seu próprio avental. Que criatura é essa,
Meu Deus, e sussurrou ela, olhando para Amendoim com reverência. Já não é mais cachorro. É anjo com patas. O episódio mobilizou novamente a vila. Em 2 dias, arrecadaram telhas, tijolos, cimento. Os moradores se dividiram em turnos para reconstruir o abrigo. Mariinha doou o antigo forno a lenha da quitanda para a cozinha do local. Davi e os colegas de escola criaram uma vaquinha online e, em pouco tempo, conseguiram comprar vacinas e colchões para os animais. E, no meio de tudo isso, Amendoim observava. Era como se ele compreendesse que o seu papel já não era mais de quem precisava ser salvo, mas de quem inspirava os outros a salvar. Na véspera do Natal, a vila celebrou não apenas o nascimento do menino Jesus, mas também o renascimento de uma comunidade inteira. Na Praça Caramelo da Esperança, montaram uma árvore de Natal feita de galhos secos amarrados com panos coloridos e enfeites de barro, produzidos pelas crianças. No topo, em vez de estrela, uma pequena escultura de madeira feita por um artesão local, Amendoim, com os olhos fechados e um leve sorriso no focinho. Naquela noite, Mariinha fez uma ceia especial. Frango assado, arroz de leite, farofa de cuscuz e doces de abóbora. Os vizinhos trouxeram pratos. A mesa era comunitária, longa, cheia de risos e cheiros de infância. Davi entregou presentes simples, embrulhados em jornal, desenhos dos cães, bilhetes com poemas, cartões com palavras escritas com letra caprichada. Mariinha ganhou um deles, e para a avó que ensinou ao mundo que o amor começa quando a gente para de fugir do que sente. Ela chorou em silêncio, apertando o papel no peito. Amendoim deitou-se aos pés dela. Fubá encostou a cabeça sobre sua pata. E ali, naquele instante sagrado, a vila inteira pareceu respirar com mais leveza. Com o novo ano se aproximando, a vila se preparava para a grande festa de Ano Novo, que seria feita pela primeira vez com recursos próprios e organizada inteiramente pela comunidade. A programação incluía danças típicas, apresentações dos alunos da escola, barracas de comida, e um momento especial, a entrega simbólica da chave do coração da vila ou para Amendoim. Foi Davi quem teve a ideia. Mandou fazer uma chave de madeira talhada com a inscrição para quem abriu a porta da esperança. Na noite da festa, a chave foi entregue por Mariinha, em um discurso simples, dele não fala. Não escreve. Não pede. Mas ensinou mais do que qualquer livro. E por isso, Amendoim, e tu é dono da chave de tudo que a gente reconstruiu. A vila inteira aplaudiu. As luzes de fogos caseiros estouraram no céu. E Amendoim, em seu jeito tranquilo e sereno, simplesmente deitou no centro da praça e fechou os olhos. Estava em casa. Estava seguro. E o mundo, finalmente, parecia um lugar bom de se viver. Os dias após a grande festa de Ano Novo trouxeram para a vila uma aura de renovação que parecia mais forte do que nunca. O cheiro do café fresco na quitanda de Mariinha misturava-se com o aroma terroso das chuvas que finalmente chegavam, trazendo esperança para a terra seca e os corações marcados por tantas batalhas. Amendoim já não era apenas o cão que chorava e se escondia na casinha de palha, mas sim o símbolo vivo daquela comunidade, agora mais unida e com projetos que visavam cuidar uns dos outros e preservar suas histórias. Mas, como qualquer transformação verdadeira, o caminho continuava a ter curvas, e o destino ainda guardava surpresas. Naquela manhã de fevereiro, Mariinha abriu a porta da quitanda para sentir o frescor do ventinho que soprava entre as árvores. O som dos pássaros misturava-se ao barulho distante da enxada na roça, e o mundo parecia cantar. Foi quando ouviu o som dos passos acelerados. Era Davi, correndo com uma carta na mão. Vó! Chegou uma notícia da prefeitura. Mariinha pegou a carta com mãos trêmulas, sentindo o peso daquele papel que carregava a voz da burocracia. O que foi, menino? Já tô ficando velha pra susto. Ela abriu o envelope com calma e leu em voz alta: lhe informamos que a área da Praça Caramelo da Esperança será oficialmente protegida como patrimônio cultural do município. Além disso, uma verba será destinada para melhorias no abrigo de animais e para a instalação de um centro comunitário para atividades culturais. Davi pulou de alegria. Vó, é a nossa vitória. Agora ninguém pode tirar a nossa praça. Mariinha sorriu,
emocionada, e abraçou o neto com força. Essa notícia é como chuva no sertão, menino. Vai fazer brotar muita vida ainda. Mas com a alegria, vieram os desafios da responsabilidade. A verba prometida dependia da aprovação de vários projetos e da mobilização da vila para mostrar que mereciam aquele investimento. Mariinha se envolveu imediatamente na organização, convidando moradores para reuniões na praça, onde discutiam ideias para o centro comunitário, espaço que poderia abrigar oficinas de artesanato, rodas de leitura e encontros para a terceira idade. Amendoim, como sempre, acompanhava os passos de Mariinha, seu olhar calmo observando o vai e vem da vida. Enquanto a vila se mobilizava, uma novidade inesperada chegava na pessoa de um senhor chamado Senhor Joaquim, um antigo morador que havia voltado da cidade grande para cuidar da terra onde nasceu. Ele era um homem reservado, de poucas palavras, mas com mãos calejadas que contavam histórias de trabalho e resistência. Logo no primeiro encontro na praça, ele se apresentou e vinha ajudar no que for preciso. Conheço a terra, conheço a gente. Mariinha sentiu algo diferente naquele homem, uma força tranquila, uma sabedoria silenciosa. É bom ter mais braços para trabalhar, disse ela. Senhor Joaquim passou a frequentar a vila com frequência, ajudando nas plantações comunitárias, organizando mutirões para cuidar do abrigo, e até ensinando os mais jovens a preparar mudas e plantar árvores nativas. O centro comunitário, aos poucos, foi tomando forma. Crianças aprenderam a fazer cerâmica com Dona Inês, enquanto os idosos se reuniam para contar causos e preparar receitas tradicionais. Amendoim, sempre perto, virou mascote oficial do local. A vila parecia finalmente respirar, mas no íntimo de Amendoim, algo novo despertava, um conflito interno que nem ele nem Mariinha sabiam nomear. Ele se sentia dividido entre a vontade de continuar sendo o símbolo de resistência da vila e o desejo silencioso de simplesmente ser um cão feliz, que corre atrás de borboletas e descansa sob a sombra das árvores. Num dia em que o sol castigava forte, Amendoim se afastou da praça e caminhou até um canto escondido da vila, onde um velho pé de juazeiro despontava suas flores amarelas. Ali, sozinho, ele deixou escapar um longo e triste uivo. Era um lamento antigo, quase esquecido, que falava de medos e solidão. Mariinha encontrou-o ali, momentos depois. Tá tudo bem, meu menino? Perguntou, ajoelhando-se ao lado dele. O cachorro apenas inclinou a cabeça, como quem diz, eu não sei mais onde eu pertenço. Mariinha sentou-se no chão e o abraçou. Eu sei que às vezes tudo parece demais, que o passado pesa, e o futuro assusta. Mas tu nunca vai estar sozinho. A gente tá aqui, juntos. Davi, que viu a cena da janela, resolveu agir. Na escola, começou a fazer desenhos e redações sobre Amendoim e o que ele representava para a vila. Propôs à professora uma apresentação especial para a comunidade, onde cada criança contaria sua parte da história. O projeto ganhou apoio dos moradores e logo virou tradição anual, o Dia do Caramelo, uma festa que celebrava não só Amendoim, mas todos os cães, gatos e animais que ajudavam a vila a se sentir mais humana. Mas nem tudo seria fácil. Durante uma reunião sobre a construção do centro comunitário, um grupo de moradores mostrou preocupação com o uso da verba. E se o dinheiro acabar e a obra parar? Questionou um senhor. E se a prefeitura decidir mudar de ideia? Perguntou uma senhora. Mariinha, com a paciência de quem aprendeu a ouvir a dor dos outros, respondeu, esses medos são reais. Mas se a gente não tentar, quem vai fazer? A nossa força está em estar juntos, mesmo quando o caminho parece difícil. O tempo trouxe respostas. Com planejamento e muita união, o centro foi construído em menos de 6 meses. Teve paredes de barro, janelas de madeira reaproveitada, e um teto coberto por folhas de palmeira, para manter o frescor. No dia da inauguração, a vila inteira se reuniu. As crianças cantaram, os adultos se emocionaram e Amendoim, com a coleira nova de tecido vermelho, foi o convidado de honra. Ele andou entre os presentes, sentindo o calor dos olhares, as mãos que o acariciavam e o cheiro do café misturado à terra molhada. Ali, no centro comunitário, o cachorro Caramelo finalmente parecia em paz. Mas o final daquele capítulo da história ainda guardava uma surpresa.
Uma tarde, enquanto passeava com Mariinha, Amendoim parou abruptamente diante de um velho baú escondido entre as raízes de um juazeiro. Ele começou a cavar, insistente, até que o baú veio à tona. Mariinha, intrigada, ajudou a abrir o que parecia um relicário esquecido. Dentro, encontraram fotos antigas, cartas e pequenos objetos que contavam a história da vila, das gerações que a haviam construído, das lutas e alegrias que ela carregava. Era como se o passado voltasse a conversar com o presente, reforçando que aquela terra era feita de memória, cuidado e amor. Mariinha guardou tudo com carinho, prometendo mostrar aos jovens da vila e usar aquelas lembranças para fortalecer ainda mais os laços da comunidade. O baú descoberto sob o velho juazeiro trouxe uma nova onda de entusiasmo para a vila. As fotografias amareladas e as cartas escritas à mão abriram uma janela para o passado, revelando histórias de gerações que ali viveram, trabalharam e amaram a terra que agora Amendoim ajudava a proteger. Era como se aquele pedaço de chão, que antes parecia simples e esquecido, agora guardasse segredos preciosos, e a vila começava a compreendê-los. Mariinha organizou uma roda de conversa no centro comunitário, convocando jovens, adultos e idosos para conhecer o conteúdo do baú. A curiosidade foi tanta que, em pouco tempo, a pequena sala se encheu com sorrisos, lágrimas e muitas perguntas. As memórias resgatadas alimentaram a alma da vila, criando um senso profundo de pertencimento. Davi, com seus olhos brilhando, escutava atentamente as histórias contadas por Dona Inês, uma das mais velhas da comunidade. Ela falava com carinho sobre os antepassados, sobre festas, rituais de plantio e colheita, e sobre como o juazeiro era símbolo de proteção e força. Vocês sabem, disse Dona Inês, que esse juazeiro é mais que uma árvore. É nossa guardiã, nossa ligação com quem veio antes. Quando ele floresce, traz esperança para o futuro. Amendoim parecia sentir a mesma conexão. Em suas caminhadas diárias, ele agora sempre passava pelo juazeiro para deitar à sua sombra, como se ali encontrasse forças que não sabia explicar. O centro comunitário passou a receber aulas de artesanato com madeiras reaproveitadas, contação de histórias e oficinas de culinária com receitas tradicionais. A cultura local, que antes estava quase esquecida, voltou a pulsar forte entre as novas gerações. Mariinha sentia-se realizada. A vila estava mudando, mas sem perder a alma. E Amendoim era o elo vivo que unia passado, presente e futuro. No entanto, o futuro, como sempre, guardava surpresas. Pouco depois da descoberta do baú, uma notícia trouxe uma nuvem de preocupação. Durante uma das reuniões da prefeitura para decidir os próximos passos da verba destinada à vila, surgiu a possibilidade de que parte do recurso fosse redirecionada para outros projetos na cidade, deixando a vila com menos do que o necessário para terminar a construção do centro e melhorias no abrigo. Mariinha, preocupada, convocou uma assembleia para informar a comunidade e discutir soluções. Não podemos deixar que isso aconteça, afirmou ela, com a voz firme. Nosso trabalho foi árduo e merece ser reconhecido. Davi, entusiasmado, sugeriu: podemos organizar uma feira cultural para arrecadar fundos. Com comidas, artesanatos, apresentações. A vila toda pode participar. A ideia foi abraçada com entusiasmo. E assim, começaram os preparativos para a Feira da Esperança. Durante semanas, a vila se mobilizou. Crianças confeccionaram enfeites com papel reciclado, adultos prepararam pratos típicos e músicos locais ensaiavam suas canções. Amendoim, sempre presente, parecia entender que aquele esforço coletivo era uma nova etapa da jornada. Na manhã da feira, o aroma dos bolos de mandioca, do café fresco e do pão de queijo se espalhava pela praça. Barracas coloridas exibiam artesanatos, flores e lembranças da vila. O som das sanfonas e dos violões ecoava alegremente. A feira foi um sucesso. Visitantes de cidades vizinhas vieram conhecer a vila e sua história. As crianças apresentaram peças de teatro sobre a vida de Amendoim, mostrando o quanto ele era amado. As vendas ultrapassaram as expectativas, e o dinheiro arrecadado garantiu que o centro comunitário fosse concluído e que o abrigo tivesse melhorias necessárias. Apesar da conquista, Amendoim começava a sentir os efeitos da idade. Seus passos, antes firmes, tornaram-se lentos.
À noite, ele se aninhava com mais frequência perto de Mariinha, buscando conforto e segurança. Mariinha percebeu sua vulnerabilidade e decidiu cuidar dele com mais carinho. Preparava refeições especiais, com ingredientes naturais e medicinais, e passou a levá-lo para caminhadas mais curtas. Ó! Cachorro, que um dia chorou escondido em sua casinha de palha, agora se mostrava sereno, como se tivesse encontrado seu lugar no mundo. Mas a vida, como um rio que nunca para de correr, ainda reservava novos desafios. Durante uma tempestade forte, parte do muro do abrigo cedeu, ameaçando os cães que lá estavam. A comunidade se mobilizou novamente. Davi, com a ajuda dos amigos da escola, organizou um mutirão para reconstruir o muro. Mariinha coordenou a entrega de ração e remédios. Amendoim acompanhava tudo, sua presença serena inspirando força nos corações aflitos. No fim do capítulo, enquanto o sol se punha e tingia o céu de tons dourados e lilazes, Mariinha sentou-se à sombra do juazeiro com Amendoim ao seu lado. Meu menino, disse ela acariciando-o pelo macio, a vila mudou, a gente mudou, e tu és a razão de tudo isso. O cachorro olhou para ela com olhos brilhantes e um leve sorriso no focinho. Naquele momento, a vila inteira parecia respirar em paz, unida pela esperança e pelo amor que só quem sabe o valor da luta pode sentir. O inverno chegava à vila com um frescor que renovava o ar e despertava a terra adormecida. As chuvas se tornaram mais frequentes, e o verde voltou a colorir os campos que cercavam a praça onde Amendoim e seus amigos construíram um novo lar. Mariinha, agora uma figura ainda mais respeitada entre os moradores, preparava-se para o evento anual que comemorava a fundação da vila, um momento em que passado, presente e futuro se encontravam em celebrações cheias de música, dança e sabores. Davi, sempre entusiasmado, decidiu que aquele ano seria especial. Ele propôs criar um mural na parede do centro comunitário, onde cada morador poderia deixar uma marca, um desenho, uma frase ou uma pequena lembrança. É para mostrar que todo mundo faz parte da história, se explicou ele para Mariinha, enquanto rabiscava esboços. Mariinha sorriu, admirando a energia do neto. Vai ser lindo, menino. A vila precisa de mais desses símbolos que a unem. Amendoim, que acompanhava a conversa, abanava o rabo devagar, como se compreendesse o significado daquele gesto. Os dias que antecederam a festa foram de intensa movimentação. Crianças pintavam as paredes, adultos organizavam a decoração, e os preparativos culinários enchiam o ar com aromas irresistíveis. Amendoim, apesar da idade, não se afastava da movimentação. Às vezes, sentava-se à sombra da grande mangueira na praça, observando os passos apressados com olhos atentos e um sorriso tranquilo. Mas um desafio inesperado surgiu quando, há poucos dias do evento, uma notícia deixou a comunidade apreensiva. O centro comunitário enfrentava uma questão burocrática que poderia atrasar sua inauguração oficial. A prefeitura exigia uma documentação detalhada, comprovando o uso correto da verba pública, algo que Mariinha, com sua experiência, sabia ser necessário, mas que complicava o calendário apertado. Não podemos deixar que isso atrapalhe, disse Mariinha durante uma reunião. Davi sugeriu organizar um grupo para reunir as informações e preparar os documentos, enquanto o Sr. Joaquim ofereceu ajuda para lidar com a parte técnica. Enquanto isso, Amendoim passava por dias de saúde frágil. Ele mancou durante uma caminhada, e Mariinha percebeu que o tempo estava cobrando seu preço. Com carinho, ela cuidava do amigo, levando-o ao veterinário da vila vizinha, onde ele recebeu cuidados e medicação. O cachorro, apesar do desconforto, mantinha o olhar calmo e a presença reconfortante que havia conquistado a todos. O mural começou a ganhar vida. Moradores deixaram suas marcas com desenhos de flores, animais, paisagens e mensagens de esperança. Davi pintou um grande caramelo sorridente no centro, símbolo do que Amendoim representava para todos. Na noite da festa, sob as luzes de lamparinas e o céu estrelado, o mural foi oficialmente revelado. O silêncio respeitoso deu lugar a aplausos e lágrimas emocionadas. Mariinha, segurando a mão de Davi, sentiu o coração se encher de orgulho. Mas naquele momento de celebração, Amendoim desapareceu. Foi Davi quem percebeu primeiro. O cachorro não estava mais entre a multidão, e a última vez que fora visto foi próximo ao antigo juazeiro.
A busca começou, e o clima de festa deu lugar à ansiedade. Moradores saíram em grupos, chamando pelo nome do amigo fiel. Mariinha sentiu um nó na garganta, mas manteve a calma. Ele sempre volta, temos que acreditar. Horas depois, Davi encontrou o amendoim deitado ao pé do juazeiro, olhando para o céu noturno. O cachorro parecia cansado, mas em paz. Ei, meu amigo, sussurrou Davi, ajoelhando-se ao seu lado. Amendoim levantou a cabeça, olhando para o menino com olhos que pareciam dizer tudo: amor, gratidão e despedida silenciosa. Mariinha se juntou aos dois, e juntos ficaram ali, sob o manto das estrelas. Nos dias que se seguiram, Amendoim se recuperou lentamente, mas ficou claro que seus dias de aventuras estavam chegando ao fim. Mariinha e Davi decidiram dedicar mais tempo a ele, levando-o para passeios curtos, cuidando da alimentação e oferecendo conforto. O cachorro, por sua vez, parecia compreender a atenção e retribuía com uma serenidade tocante. A vila, mesmo diante dessa realidade, continuava a crescer. O centro comunitário foi finalmente inaugurado oficialmente, recebendo a visita de autoridades locais e reconhecimento público. Mariinha discursou emocionada: este espaço é para todos nós, para as nossas histórias, para o nosso futuro. E tudo começou com um cão que nos ensinou a nunca desistir. Enquanto o público aplaudia, Amendoim estava no colo de Mariinha, recebendo carinhos que o faziam fechar os olhos em paz. Davi segurava uma pequena placa que dizia: "E Amendoim, o coração da vila". Naquela noite, enquanto a vila dormia sob a lua cheia, Mariinha sentou-se na varanda de sua casa, com o Amendoim ao seu lado. Ela sentia no coração a certeza de que, apesar dos desafios e das despedidas, a história da vila e do cachorro caramelo continuaria a ser escrita, com coragem, amor e esperança. O amanhecer naquela vila parecia diferente. O ar estava mais leve, e a luz do sol que atravessava as folhas da mangueira anunciava um novo tempo, cheio de promessas e paz. O céu azul se estendia como um manto infinito sobre o campo, enquanto a praça, agora vibrante e cheia de vida, despertava para mais um dia que se tornaria inesquecível. Mariinha já estava de pé, sentindo a brisa fresca no rosto enquanto preparava o café da manhã na varanda. Ao seu lado, Amendoim repousava tranquilo, o olhar calmo e sereno. O cachorro caramelo, que um dia chorou escondido em sua casinha de palha, agora era o guardião silencioso da vila, seu símbolo vivo de resistência e amor. Davi correu pelo quintal, com os olhos brilhando de alegria. Era o dia da grande celebração pela proteção definitiva da Praça Caramelo da Esperança como patrimônio cultural municipal, uma vitória que marcou anos de luta, união e sonhos. Toda a vila se preparava para a festa que não apenas comemorava a conquista, mas também fortalecia os laços que os uniam. Mariinha sentia o coração pulsar acelerado enquanto observava os primeiros convidados chegando. Amigos, vizinhos e autoridades locais caminhavam pelas ruas enfeitadas com bandeirinhas coloridas, cheiros de café, bolo de fubá e pão de queijo enchiam o ar. Amendoim caminhava lentamente pela praça, cheirando o ar com a sabedoria que só o tempo e o amor podem dar. Em seu olhar havia uma serenidade conquistada, como se ele soubesse que o seu papel na história estava completo, mas que o legado que ajudou a construir continuaria vivo. Mariinha se aproximou, acariciando seu pelo dourado com um sorriso. Meu menino, olha só o que você ajudou a construir. A vila nunca mais será a mesma. O cachorro latiu baixinho, como se respondesse com gratidão. No palco montado para a festa, o Sr. Joaquim, agora mais aberto e sorridente, subiu para fazer um discurso. Há muito tempo, esta vila era apenas um pedaço esquecido no mapa, começou ele. Hoje, é um exemplo de resistência, amor e trabalho em equipe. Tudo graças a vocês, mas também a um amigo especial, que nunca desistiu. O público aplaudiu, e os olhos de Mariinha brilharam com emoção. Davi levou ao palco um álbum de fotografias e recordações, mostrando o percurso da vila, as reuniões, os mutirões, o centro comunitário e, claro, o próprio Amendoim em seus momentos mais vulneráveis e mais felizes. Essa é a nossa história, disse Davi com firmeza. E ele, o cachorro caramelo, é o coração dela.
Quando a festa alcançou seu auge, uma surpresa emocionou a todos. Foi inaugurada a estátua de amendoim na praça, esculpida em madeira e pedra, mostrando o cão em sua pose mais característica, sentado, com olhar terno e acolhedor. Mariinha sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Ela abraçou Davi forte, e juntos contemplaram aquela homenagem que significava muito mais do que uma obra de arte, era o símbolo de um amor que mudou vidas. Após a cerimônia, a vila se encheu de música, dança e alegria. As crianças correram entre as mesas, os adultos conversaram e sorriram, e Amendoim, apesar da idade, caminhava entre todos, aceitando carinhos e demonstrações de afeto. Mariinha sabia que aquele momento era a consagração de uma jornada feita de sacrifícios, conquistas e muito amor. Mas havia um último presente para Amendoim. Ao entardecer, enquanto o céu se tingia de laranja e púrpura, Mariinha levou o cachorro até o pé do juazeiro. Era o lugar onde tudo começou, o símbolo da história da vila. Ali, com a calma e a reverência que o momento pedia, ela retirou uma pequena caixa de madeira, cuidadosamente trabalhada. "Isso é para você, meu amigo", disse Mariinha, abrindo a caixa e revelando uma medalha gravada com o nome O Amendoim e Guardião da Esperança. Com delicadeza, ela colocou a medalha na coleira do cachorro, que pareceu entender a importância daquele gesto. Sentados à sombra do juazeiro, Mariinha e Amendoim ficaram em silêncio, ouvindo o sussurro das folhas e sentindo a brisa que carregava o perfume das flores amarelas. "Você foi a luz que guiou essa vila, meu menino", disse Mariinha com a voz embargada. "E eu sou tão grata por ter caminhado ao seu lado." Amendoim repousou a cabeça no colo dela, mostrando pela primeira vez um leve sorriso no focinho. A noite caiu, e as estrelas começaram a brilhar no céu limpo. Na vila, as luzes das lamparinas e das janelas iluminavam rostos felizes e corações gratos. Mariinha olhou para o céu, sentindo uma paz profunda. A vida é feita de momentos, e esses que vivemos juntos nunca vão se apagar. Amendoim soltou um suspiro suave, como quem concorda. Naquela vila, onde o cachorro Caramelo chorou escondido numa casinha de palha e recusou-se a sair para sobreviver, floresceu uma história de esperança, resistência e amor. Amendoim não era mais apenas um cão de rua, era o símbolo de que, com união, coragem e carinho, até os corações mais feridos podem encontrar um lar. E, sob o céu estrelado daquela noite, a promessa era clara e a esperança nunca se apaga. Fim. Você chegou até aqui? Então comente ou palha, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.